Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando. Vou dar um tempinho aqui para vocês irem entrando. Deixa eu mandar uns convites aqui. Já chegou alguém por aqui? Me manda um oi. Esse nosso bate-papo hoje é importantíssimo, né, gente? Boa noite, Daiane. Aproveita, vai no aviãozinho aí e já compartilha com os amigos esse bate-papo aí. Daqui a pouquinho eu vou estar chamando aqui meu convidado, que é muito especial, o Dr. Fábio Moreira. Vou mandando fazer mais algumas chamadas aqui, gente. Enquanto isso, nós já estamos. O Fábio já está aqui, já vou chamar meu convidado. Vamos só dar mais um tempinho. Daqui a pouco o pessoal vai entrando. Oi, Gilmar, boa noite. Só meu convidado aceitar. O pessoal já está entrando. Isso aí, gente, pessoal da Master. Oi, Fábio. Ei, Gliciane, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Agora sim, melhorou um pouquinho. Isso. Que prazer falar com você nesse espaço. Igualmente, fico agradecido aí pelo convite. Espero que a gente possa trocar uma ideia sobre esse tema que vem motivando muitas reflexões, né? Traz soluções, mas também traz alguns probleminhas, né, no aspecto prático. Isso mesmo. Deixa eu mandar aqui só mais uns convites aqui para o pessoal ir entrando. Tem gente mandando mensagem aqui, falando que está tentando entrar. Não, tranquilo. Já mandou um aviãozinho aí para alguém? Daqui a pouco a turma vai entrando aí, né? Ótimo. Consegui ajustar a câmera aí, agora ficou bom. Ficou ótimo. Então acho que a gente pode dar início. Ó, o pessoal já está aqui. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Doutor Fábio, mas no decorrer eu vou chamar de Fábio. Fábio só tá bom. Pessoal, o doutor Fábio, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, mas ele pode falar, se apresentar. Mas ele é advogado, mestre em Direito do Trabalho, professor. Inclusive foi o meu professor do Direito do Trabalho, né? Tem toda a minha admiração, meu respeito. Eu amava as aulas do doutor Fábio. E quando eu pensei em falar sobre esse tema, né? Além de ter sido meu professor, acompanho ele também aí nas redes sociais. E vejo quão ele é assim, um excelente profissional, né? Não só como professor, mas também como profissional. E eu não poderia deixar de convidá-lo para esse bate-papo. Eu falo que aqui é um espaço para nós podermos aprender mesmo, né? Para a gente poder tirar nossas dúvidas e ajudar o trabalhador que está lá na ponta. Então, o que a gente ouve aqui na live, o que a gente participa, a gente pode colocar isso em prática, né? Na nossa empresa, no nosso dia a dia, na nossa vida. E o nosso tema de hoje, né, que é entendendo a lei trabalhista aí sobre o teletrabalho, home office, essa situação que muitos trabalhadores há 2 anos atrás, né, foram colocados, né, sem esperar, na verdade, e aí fica essas incógnitas, né, como vai ser, o que a lei fala sobre isso, e é sobre isso que nós vamos discutir. Passar a palavra para o Fábio, para ele poder falar um pouquinho sobre ele, fazer um pouco dessa abordagem, né, sobre o nosso tema.
Fica à vontade, Fábio. Bom, boa noite, Gleiciane, mais uma vez. Agora nós temos aí mais colegas, né? Vejo aqui também alguns colegas de trabalho, alguns alunos, ex-alunos aqui passando, então é motivo de muita alegria, né? Estar aqui, eu fico agradecido e honrado pelo convite, né? Você me apresentou muito bem, com tanto elogio, que a gente fica até sem jeito depois de falar, né? Porque aí você aumenta muito a expectativa do povo. E isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Mas esse tema, né, do teletrabalho é algo bastante importante, ganhou um dinamismo e uma necessidade junto com a pandemia, e após ela, isso se tornou uma realidade, né? O mercado de trabalho mudou por conta disso. As próprias candidaturas às vagas, a participação nos processos seletivos e a própria execução do contrato de trabalho. Então, muitos desafios foram inaugurados a partir desse teletrabalho. É bom pensar também que isso não é uma coisa tão inédita e tão nova assim no direito do trabalho. O artigo 6º da CLT, já há um bom tempo, trazia essa possibilidade do teletrabalho, né, da perspectiva de um trabalho remoto e enquadrando essa modalidade de trabalho também a partir da perspectiva das relações, da relação de emprego. Entretanto, a pandemia do Covid veio, isso se acelerou, isso se avolumou e muitas situações estão postas em relação a esse assunto. Acho que é uma tendência, não vai ser algo feito de improviso, como foi em razão da pandemia, mas várias empresas vão se estruturar dessa forma. Eu tenho contato com vários profissionais que até hoje não voltaram e não voltarão mais. Permanecerão nesse regime do teletrabalho. Várias normas coletivas definidas pelos sindicatos da categoria, Sindicato de Trabalhadores, Sindicato de Empresas também tratam desse tema. E recentemente nós tivemos uma medida provisória regulamentando ainda mais algumas situações relativas ao teletrabalho. Então, se tem um tema importante, é esse. Ótimo. E até mesmo nas questões assim de ergonomia é super relevante, né? Porque nós temos que fazer avaliação na casa do trabalhador, como que isso vai ser feito, né? Até quando nós podemos adentrar, né, naquele ambiente que é a casa do trabalhador. E eu tive muitas empresas assim que a gente atendia que tinha 8 andares com trabalhadores e hoje tem um único andar utilizado aí para quando ele precisar fazer uma reunião, como um apoio, né? Então, essa realidade eu estou vendo também aí na prática, né? Muitas empresas aí, e mesmo que não vão voltar ou que voltaram, permanece ainda em sistema híbrido, né? E pretendem continuar nesse formato. Então, é uma realidade que eu vejo que realmente veio para ficar e são várias, né? As incógnitas aí, as pessoas estão com dúvidas, né, de como tem que ser, o que é parte da empresa, o que é parte do trabalhador. E aí eu coloquei até no Instagram uma caixinha de pergunta e eu fiquei até surpreendida, teve várias perguntinhas aí sobre o nosso tema, né? E uma delas foi, existe alguma diferença entre home office, teletrabalho e trabalho remoto? Bom, existe sim. As pessoas costumam popularmente utilizar esses nomes, né, como sendo sinônimos, mas na verdade não são. Tá? Na perspectiva do teletrabalho e do trabalho remoto, a gente até tem uma similitude, você pode até utilizar isto. Até mesmo porque a legislação não poderia simplesmente incluir aquilo que a gente chama de home office, né? A gente precisa de dar uma abrasileirada nisso, né? Então, quando nós falamos em teletrabalho e em trabalho remoto, nós estamos falando em trabalho à distância. Mas o trabalho remoto, ele se aproxima mais à figura que nós conceituamos como sendo home office. Qual que é a diferença do teletrabalho para o home office? No teletrabalho, você vai desempenhar as suas atividades à distância, utilizando meios telemáticos, ou seja, a internet, o software da empresa,
o seu trabalho, o seu relacionamento com a empresa, ele vai se dar a partir da internet, a partir de meios eletrônicos. Então, o seu serviço é prestado através de meios eletrônicos, os chamados meios telemáticos. Agora, no home office, essa dinâmica existe? Sim, mas em caráter eventual. O teletrabalho, toda a prestação de serviço se dá eletronicamente, se dá à distância. No home office, isso acontece de vez em quando. Eu percebo que tem algumas pessoas aqui que não são da área do direito, então eu vou procurar também trazer algumas terminologias aqui que possam facilitar a compreensão, tá? E não só na perspectiva técnica. O teletrabalho sempre vai ser à distância. O trabalho vai se dar à distância. Agora, no home office, o trabalho eventualmente será prestado à distância. Por exemplo, eu vou trabalhar de segunda a quinta na empresa e sexta-feira em casa. Então, sexta-feira seria, por exemplo, o home office. Entendi. Sempre à distância. Home office, alguns dias, às vezes à distância. Entendido. Então, às vezes, a distância. Okay. Às vezes à distância, né? Normalmente, para esses funcionários que estão em teletrabalho, tem gente que está ficando 3 dias em casa e 2 dias dentro da empresa, ou 4 dias em casa, 1 dia dentro da empresa. Isso é perfeitamente possível de ser feito e não desnaturaliza essa perspectiva do teletrabalho ou do home office. E aí, cada caso vai demandar uma análise para saber qual seria o enquadramento correto. Entendi, que é o sistema híbrido, né? Sim. Que as empresas estão adequando hoje. Ótimo. E essas questões das obrigações, né? A gente recebeu muita pergunta assim, a empresa é obrigada a pagar a minha internet? Ou eu tenho que curtear isso? Certo. Uma das principais demandas, né, que ocorreram a partir desse número expressivo de pessoas em regime de teletrabalho foi justamente essas despesas. Por quê? Quando o trabalhador está presencialmente, né, na estrutura física da empresa, não só a internet, mas várias outras despesas precisam ser arcadas pelo empregador. Porque se nós temos uma movimentação de pessoas no espaço de trabalho, vai ter que ter a higienização do banheiro, vai ter que ter uma limpeza em geral do ambiente de trabalho, você vai ter um gasto com energia elétrica, vai ter o gasto da própria internet, enfim, uma série de situações, uma série de operações que são necessárias para que as pessoas frequentem determinados espaços. E a partir do momento em que o trabalhador fica em teletrabalho, estes custos, objetivamente, eles são revertidos para o trabalhador. Você vai usar mais água na sua casa, vai usar mais luz na sua casa, pode ser que o seu pacote de internet não seja tão bom assim, você precisa inclusive aumentar a velocidade, isso pode te trazer um custo, né? Então, toda prestação de serviços, ela traz um custo conexo, né? Quando a gente pensa no custeio da internet, por exemplo, no nosso entendimento, seria necessário que a empresa fizesse um pagamento de uma espécie de ajuda de custo, tá? Para os trabalhadores que estão em teletrabalho, até mesmo porque, se eles estão em teletrabalho, a empresa economiza. E quanto maior for o número de trabalhadores em teletrabalho, maior será a sua economia. Como você bem disse, tinha empresa com 3 andares de um prédio que passou para uma sala, ou para um andar só. Então, a economia é feita. E quando a gente pensa nisso, não basta ser apenas uma questão de opinião. Tem aí também uma questão técnica. O artigo 2º da CLT, ele fala que os riscos da atividade econômica, né, os riscos do empreendimento, ele é do empregador. Portanto, os custos dessa operação, ele precisa ser arcado pelo empregador. É claro que isto não vai ser valores expressivos ou valores que tenham natureza salarial. Isso precisa ser adequado
às despesas, adequado àquilo que será necessário para a prestação dos serviços. Porque senão, de certa forma, né, perceba essa ressalva, de certa forma, o empregado vai ter que pagar um pouco para trabalhar, mas ele não pode pagar para trabalhar, né? Os riscos da atividade econômica é do empregador. Então isso precisa ser consensuado, às vezes isso pode estar previsto em acordos ou convenções coletivas de trabalho, a empresa pode negociar isso com o sindicato. Inclusive, na perspectiva da segurança jurídica, é a melhor coisa a ser feita, porque vai ter a representação da empresa, vai ter a representação dos trabalhadores, e essa norma que eles chegarem a um consenso, ela tem validade jurídica plena. Então, até para fins de ações trabalhistas, ter esse controle é bastante importante. Fábio, assim, algumas profissões já levam para o home office, né, para o trabalho em casa. É a Sim. minha própria atividade como ergonomista, né? Por mais que tenha um escritório em si, muitas demandas a gente prepara em casa. Eu sabendo dessa atividade, claro que eu tenho, né? Eu planejei um posto, eu tenho uma mesa, eu tenho uma cadeira com ajuste para aquilo ficar mais confortável. Com a pandemia, né, que as pessoas não se planejaram para isso, eram atividades estritamente, né, internas, de repente, muitas pessoas viram a cozinha virando um posto de trabalho, né, começaram a pegar ali um aparador para ser a mesa, porque foi assim, de repente. E acabou que isso foi continuando, passou-se 2 anos e ainda nós temos pessoas, né, nesse formato e até nessas condições. Às vezes chega para mim postos de trabalho para avaliar dessas pessoas em home office e assim, estão trabalhando em mesa, pega aquela mesinha de lanchonete e coloca lá num espaço no cantinho do quarto, porque a casa era um lugar de descanso, né? A pessoa não estava preparada para isso. E aí eu ouço alguns relatos, por exemplo, a empresa empresta a cadeira. Ah, não, a minha empresa não dá nada, somente me empresta o notebook. A legislação, ela fala alguma coisa em respeito, né, a mobiliário, a esses equipamentos para o trabalhador? Olha, em específico, a legislação não fala, ela não é clara quanto a esse fornecimento de equipamentos para o trabalho, né? A legislação, ela diz apenas que isso deve ser consensuado entre o empregado e o empregador, e na perspectiva da saúde e segurança do trabalho, ela diz que a empresa tem que orientar por escrito esse trabalhador em relação ao cumprimento dessas normas de saúde e segurança no trabalho. Mas, obviamente, não é porque isso não é tratado expressamente lá no artigo 75 e seguintes da CLT que a gente não tenha respaldo para apresentar essas exigências ao empregador. Justamente com base até mesmo lá no artigo 2º que nós dissemos. Se o trabalhador está em home office, a empresa precisa sim fornecer os instrumentos de trabalho necessários para o desempenho daquela atividade e também fazer isso à luz das regras de saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, eu preciso de um monitor específico para uma atividade de engenharia. Não é um notebook comum, não é um computador comum. Ele precisa de mais memória, ele precisa de um processador melhor, ele precisa de uma capacidade de armazenamento. A tela tem que ser maior, porque vai envolver desenho, uma série de situações. Então, a empresa ela tem que oferecer esses equipamentos completos, né? Ela pode fazer um contrato com o trabalhador nesse sentido. Isso é feito gratuitamente, é um comodato, é um empréstimo. A empresa está emprestando aqueles equipamentos para o empregado. Assim como acontece no ambiente de trabalho, ele precisa ter o dever de conservar aqueles equipamentos, né, como se seu fosse, e isso inclui também uma mesa de trabalho, uma cadeira de trabalho, para que realmente o desempenho daquelas funções a longo prazo não traga prejuízos à saúde do trabalhador. Porque muita gente, como você bem disse, fez um improviso. A pessoa está trabalhando na mesa de jantar, né?
A pessoa está, às vezes, sentada em uma cadeira de jantar onde não tem nenhuma situação ou nenhuma condição ergonômica, né? É apenas um mobiliário estético. É bonito ou é feio, a depender do gosto. Então, como você vai passar ali horas a fio, trabalhando sem ter efetivamente uma condição ergonômica adequada? Isso não pode acontecer, né? Porque se eventualmente esse empregado, com o passar do tempo, desenvolver determinadas doenças que possam ser relacionadas ao trabalho, a empresa será igualmente responsabilizada. Então, o ideal é que as empresas que se organizam nessa perspectiva do teletrabalho forneçam aos trabalhadores esses equipamentos. É uma proteção para o trabalhador e é uma proteção para a empresa. O empregado em teletrabalho, né, Gleiciane, e as pessoas não podem esquecer isso, ele não deixa de ser um trabalhador. Ele só está em casa, mas ele é um trabalhador. Ele não está prestando um serviço autônomo, ele é um empregado. E na condição de empregado, ele precisa ter todo o suporte que a empresa daria caso ele estivesse nas suas instalações físicas, se ele estivesse lá no prédio da empresa. Então isso não muda, né? Não é jogar o trabalhador de lado e deixar ele se virar porque ele está trabalhando em casa. Até mesmo porque, caso ele não produza, caso ele não preste os serviços, a empresa vai pagar o salário? A empresa vai permanecer com esse empregado? Não, ele será dispensado. Então, a gente, às vezes, precisa romper determinados paradigmas, porque quando se fala em teletrabalho, parece que a pessoa vai acordar 10 horas da manhã, vai fazer uma corrida, ela vai fazer caminhada, depois ela vai trabalhar meia hora, aí ela vai almoçar, vai dormir à tarde, não é isso? E depois trabalhar mais um pouco. Não é férias, a pessoa está trabalhando. E como ela está trabalhando, ela precisa ter essa estrutura equivalente ao que ela teria dentro da empresa. Verdade. No início da pandemia, eu fiz uma pesquisa rápida assim, com os amigos no WhatsApp, amigos de amigos que estão no WhatsApp, sobre qual a sensação que eles estavam tendo, né, de sair do ambiente ali que eles estavam acostumados e realizar atividade em casa, porque eu tenho essa percepção da minha experiência. Mas eu queria entender qual que era o choque que as pessoas tinham. E aí o maior relato que eu tive foi a dificuldade de se desligar, de se desconectar. Então a gente estava tendo muito trabalhador, falei assim, eu estou em casa, o fato de não estar no escritório, de bater o cartão e ir embora, eu não consigo parar, eu quero adiantar aquilo ali, eu quero responder aquele e-mail. Então as pessoas, né, acabam trabalhando até mais. Porque se ela está ali, não tem um registro, claro que tem empresas que têm esse controle, né? De hora mesmo a pessoa estando em home office. Mas a maior dificuldade era essa, de se desconectar. E isso é uma verdade, isso é uma boa verdade. E tem até uma pergunta aqui, que é em relação à hora extra, que eu também recebi. Quem está fazendo a pergunta, deixa eu até olhar aqui, é o Jales. Jales é lá de Pará de Minas. Ele Certo. perguntou aqui, ó, doutor, boa noite. Como fica a questão de horas extras? Tendo em vista, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que o posto de trabalho é a própria casa do trabalhador. Certo. A jornada de trabalho é um dos temas mais desafiadores na perspectiva do teletrabalho. Afinal de contas, eu recebo ou não recebo horas extras? Eu tenho que pagar ou eu não tenho que pagar horas extras? Se você faz uma leitura objetiva da legislação, a resposta seria: não tenho que pagar horas extras. Por quê? Se o trabalhador está no teletrabalho, não há controle de jornada. O empregador não tem como saber os momentos em que o empregado está efetivamente trabalhando e os momentos em que ele não está trabalhando. Essa seria a regra geral. Entretanto, no ponto de vista prático, objetivo, como você citou anteriormente, as pessoas estão trabalhando mais. Se restar comprovado, em um determinado caso concreto, que a empresa tem sim
o controle da jornada daquele trabalhador, mesmo estando em teletrabalho, ela pode ser obrigada a pagar as horas extras. Se for em um processo judicial, ela pode ser condenada a pagar essas horas extras. Por quê? O teletrabalho, ele tem uma finalidade de uma flexibilidade de horários, mas ele não serve para ser utilizado como um mecanismo de fraude. Então, a gente precisa ter essa noção bastante clara. Tem flexibilidade? Tem. Mas essa flexibilidade, ela está escondendo uma fraude ou não está? Por quê? Se a empresa, por exemplo, exige um login no sistema, eu tenho o controle do tanto que o meu empregado está trabalhando. Eu sei que ele logou 8 horas da manhã e que ele deslogou às 18 horas. Isso é um mecanismo de controle. Se às 19 horas, às 20 horas, esse empregado está recebendo mensagem, respondendo mensagem, tratando de atos do trabalho, eu estou sabendo que ele está trabalhando. Por quê? A ausência do controle de jornada, ela não pode impor uma jornada de trabalho infinita, onde a pessoa não consegue, como você bem disse, se desconectar do trabalho. E recentemente nós tivemos uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho dizendo justamente ter esse direito à desconexão. É preciso ter um horário para começar e é preciso ter um horário para terminar. E nós sabemos bem que, por mais que você esteja em casa, se eu te passo, como empregador, uma determinada tarefa, eu tenho noção de quanto tempo você vai levar para executar essa tarefa. Eu preciso que você me entregue essa tarefa até determinado dia ou até determinada hora. Então, não adianta eu passar um acúmulo bastante grande de tarefas, onde notoriamente o tempo da jornada de trabalho não é compatível para essa execução, e eu achar que está tudo bem e que essa pessoa não vai receber nenhum real por essas horas que estão sendo trabalhadas a mais. Então, a empresa precisa ter um bom senso bastante grande quando se fala em teletrabalho. Como regra, não tem o controle. Mas se tiver, se restar demonstrado que o excesso de horas é constante, que está sendo desrespeitado, poderá sim haver uma condenação nesse sentido, tá? Só cumprimentar aqui, eu estou um pouco desatualizado aqui das lives do Instagram, porque as últimas foram todas no YouTube, então eu estou vendo várias manifestações aqui, depois eu olho as outras. Tem o professor Tiago Moraes Raso aqui, um grandíssimo professor de Direito do Trabalho, foi meu colega do mestrado lá na PUC Minas. Esse moço aqui é que é bom para dar aula para nós, viu, Gleiciane? Esse moço aqui é bom, né? E eu vi vários alunos, vários colegas aqui que estão passando pela live. Obviamente, todo mundo tem vários compromissos, né? Mas agradeço a todos aí que estão prestigiando esse nosso bate-papo aqui. Sejam bem-vindos. Eu recebi aqui uma pergunta, e até a próxima que eu ia fazer aqui também, é o Marcos, né? Se acontecer por exemplo, tá lá em casa, caiu da cadeira, pode ser considerado um acidente de trabalho? A empresa tem que abrir CAT? Pode sim, pode sim. Por quê? O exercício da atividade de trabalho, como a gente disse, se você está em teletrabalho, não quer dizer que você não é empregado. Todo empregado pode sofrer acidente de trabalho. Todo empregado pode ter uma doença ocupacional. O grande problema é, no teletrabalho, comprovar o chamado nexo de causalidade. O que é isso? O evento do acidente tem a ver com a atividade de trabalho? O grande problema é a prova. É a prova disto, né? Porque até mesmo na perspectiva testemunhal, vai ter outro empregado trabalhando junto com você dentro da sua casa? Pouco provável.
pouco provável. Opa, Né? eu achei até interessante aqui, só um parênteses entre o exemplo dele, para essa caracterização, que ele colocou até que é uma reunião online. Né? Imagina você estar numa reunião online, a cadeira quebra e ainda está sendo gravada ainda essa reunião, né? Isso A não prova está aconteceu. pronta, né? Aí a Ele já prova foi está até pronta. cuidadoso, por exemplo. Aí a prova está pronta, né? Tá tudo certo, né? Tá filmado, inclusive. Então, aí obviamente seria um acidente de trabalho típico, tem que abrir a CAT, né? Nós precisamos sim, tem a possibilidade da doença, tem a possibilidade do acidente. É o que eu sempre falo quando estamos tratando desse assunto. Teletrabalho não é férias, é trabalho. Você não deixa de ser empregado, né? Obviamente que essa situação da prova, do nexo de causalidade entre a doença e a atividade, entre o evento e a atividade, ela é mais complicada. Aí, por exemplo, uma perspectiva. O sujeito está em teletrabalho, aí ele vai buscar o filho dele, 11h30 na escola, e bate o carro e tem um acidente. Aí não vai ser acidente de trabalho, obviamente, não tem nexo nenhum com a atividade, né? Ele se beneficia do fato de estar em teletrabalho para poder fazer algumas atividades pessoais ali rápidas durante aquela jornada, né? E eventualmente acontece um acidente, alguma infelicidade, tudo bem. Mas se for comprovado que isso decorre da prestação de serviços, aí vai ter que abrir CAT, vai ter doença do trabalho. É muito difícil a prova, mas que é possível é. Vai que acontece no meio de uma reunião online, né? Se acontecer, aí com Tá lá. certeza vai ser. Isso. E nós estávamos falando a respeito, só voltando um pouquinho da cadeira, né? Que às vezes a empresa deixa ali de oferecer, porque eu vou gastar, sei lá, R$ 300 com uma cadeira. Se esse trabalhador adoecer, essa cadeira vai sair 1000 vezes mais cara. Né? Nós temos aí, dependendo da massa salarial de empresa, um trabalhador afastado custando para a empresa mais de 180 mil, um trabalhador afastado. Então, assim, tudo depende, né? Da sua massa salarial. Então, deixar de, às vezes, você dar R$ 300 ali para uma cadeira pode sair muito mais caro, né? Logicamente, e se isso for constatado em um processo onde vai ter uma perícia judicial, se isso trouxer limitações para esse empregado, por exemplo, instalação de pinos na coluna lombar, uma série de situações, isso pode resultar até mesmo em dano estético por uma cicatriz cirúrgica. É uma espécie de economia burra, né, como se diz por aí, né? Você não deixa a condição de empregado, né? E aí, se você, olha, eu forneço a mesa, eu forneço a cadeira, você vai ter recibo disso, você vai ter controle disso. Se essa dinâmica se perpetuar no tempo, você vai substituir esses equipamentos, né? Então, a empresa tendo o controle disso, o dever de cuidado dela vai estar 100% comprovado. Então, a coisa vai funcionar. Se você, por uma perspectiva meramente econômica, deixa isso correr, lá na frente pode ter um problema significativo para resolver. Teve uma pergunta assim também, ó. Muitas empresas são fiscalizadas para certificar que elas estão ali cumprindo, né, com as normas de segurança, todas as normas regulamentadoras. E em questão ao home office, quando, por exemplo, essa empresa ela for fiscalizada, será que ela vai ter esse olhar da questão da proteção ali do trabalhador? Certo. Se houver fiscalização, né, o que o auditor fiscal vai exigir é a comprovação documental prevista na legislação, qual seja, as orientações por escrito e a observância das normas de saúde e segurança do trabalho. A empresa precisa ter esse documento com a assinatura do empregado de que ele está ciente, que ele precisa cumprir tais e tais e tais e tais normas, né? Porque aqueles procedimentos de saúde e segurança do trabalho são inerentes à função dele. Só isso. Por quê? Como o trabalho é prestado na casa do trabalhador, o auditor fiscal vai poder ir lá na casa dele? Não, não vai, né? Então, o que a legislação exige é essa prova documental. Então,
A empresa documentalmente vai comprovar que ela prestou essas orientações, né? E aí vai estar satisfeita essa obrigação em relação à fiscalização. Lembrando sempre que isso é algo bem mais amplo, como nós acabamos de dizer. Se você tem tudo, você vai passar bem tanto pela fiscalização, quanto vai evitar a construção de um passivo trabalhista. Verdade. E uma outra questão, na verdade, a questão toda estar em home office, você não deixou de ser um trabalhador, né? E eu É acho que as isso. pessoas, até o próprio trabalhador, ele se confunde um pouco nisso, né? E você não está deixando de ser trabalhador. Você precisa cumprir, você precisa entregar suas demandas, a empresa ela precisa receber, né, a produção, você está ali para produzir. E às vezes isso é muito complicado. E quando se fala das obrigações, tanto da empresa e do trabalhador, às vezes um quer mais direito do que o outro, né? Então, da mesma forma que às vezes a gente quer, a empresa paga a internet, quer o mobiliário, mas eu, como trabalhador também, eu preciso entender que eu estou em trabalho, que eu preciso entregar, né, ali as demandas e produzir, porque eu estou em trabalho. Se você está em trabalho, então todas essas relações, elas se fazem presente. Então, às Isso. vezes eu vejo trabalhadores, por exemplo, nessa questão do auditor fiscal ir até a casa, ele não vai. E eu tenho recebido muitas demandas, Fábio, em relação a isso. Empresas querendo contratar para fazer a análise ergonômica na casa do trabalhador. E às vezes você vai fazer um contato com o trabalhador, ele fala assim, não, eu quero te mandar uma foto, eu não quero que você venha aqui na minha casa. Porque, querendo ou não, a casa é a sua privacidade, né? Eu entendo Sim. assim, às vezes você está na sua atividade laborativa, mas você está executando ali no seu quarto, num cantinho que é seu, é a sua privacidade. Eu acho que isso também é um cuidado que as empresas podem ter, né? Existem, assim, formas diferentes de se fazer o trabalho. Então, atualmente, falando um pouquinho assim do trabalho ergonômico, que agora com a mudança das normas, né, todas as funções e atividades têm que ser avaliadas e para entrar no PGR, para a empresa poder gerenciar, você pode fazer uma videochamada com o trabalhador, você pode entrevistar ele, não quer dizer que você precisa ir lá entrar na privacidade do trabalhador, né? A gente consegue fazer isso. Olha, como que está aí seu posto de trabalho? Está confortável? Você quer me mostrar a cadeira que você está utilizando? Você pode me mandar uma foto? E aí você pode orientar o trabalhador. Porque às vezes eu recebo algumas mensagens no Instagram e o pessoal pergunta muito. Ah, análise ergonômica, a gente vai na casa do trabalhador ou eu posso fazer isso por foto? Eu acredito que uma boa conversa que hoje, como nós estamos tendo aqui, é possível fazer isso com o trabalhador. Eu acho que ele vai se sentir acolhido pela empresa, né? A empresa está preocupada ali em saber como que está o posto de trabalho dele, saber como, se ele está conseguindo, né, lidar com essa demanda da sua rotina de casa quanto da sua rotina de trabalho. Eu falo que é um desafio estar em home office, né? Eu tenho 3 filhos, inclusive uma bebê de 1 aninho. Então, quando você está em casa, as pessoas, se não tiver acostumado com aquela rotina que você criou, ela vai querer a sua atenção o tempo inteiro. Né? Sim. Então, nós temos que também nos colocar numa posição, definir aquele ambiente que vai ser o seu trabalho. Se hoje você trabalha no quarto, amanhã você trabalha na sala, as pessoas acham que você está fazendo qualquer outra coisa que não seja trabalho. Então, criar uma rotina é importante e esse cuidado quando a empresa fala assim, não, tem que fazer tal documento, opa, mas vai levar isso para dentro da casa do trabalhador? Eu recebi essa semana uma demanda que a gente tinha que visitar 5.000 casas. Eu falei, primeiro que, eu falei, pensa, você não sabe nem como que você vai fazer essa abordagem, né? É muito complicado. Então, de repente, há outras estratégias. Eu tenho feito dessa forma, tem funcionado. Dá para trazer resultado para o trabalhador, para a empresa, sem você ali entrar na privacidade do trabalhador. Né? Então, teria isso, essa questão da proteção, né? Dos princípios aí do direito do trabalho em relação ao home office. Isso exige um equilíbrio e uma maturidade das duas partes, né? A empresa ela não pode pensar que em home office ela está se livrando do empregado ou que ela é menos empregadora, tá? E o trabalhador também não pode achar que ele está de férias ou que ele pode trabalhar menos, né?
Então, até mesmo as dificuldades que nós experimentamos em relação ao home office, para além do direito, a produtividade também é uma realidade que inspira questionamentos dos trabalhadores e das empresas. Olha, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava dentro da empresa. Olha, eu não estou conseguindo ter o engajamento da minha equipe de trabalho. Olha, os meus processos aqui internos estão ficando muito atrasados com as pessoas em home office. Então, existem pontos positivos e existem pontos negativos, né? Então, eu acredito que esse perfil do home office, pelo menos das várias experiências que tive e conversas com muitas pessoas, isso só funciona se a gestão da empresa for madura e o trabalhador igualmente. Precisam ser profissionais na acepção da palavra, porque senão acaba dando errado. Um se sente no direito de não trabalhar e o outro se sente menos empregador. Ou então na condição de exigir mais ou menos a partir de determinadas atividades. Então, tudo isso é muito importante quando nós estamos tratando de home office, né? E essas situações que você colocou, de às vezes inspecionar o local de trabalho, a casa, né, do trabalhador, é um negócio muito sensível, porque por N motivos a pessoa pode não querer que colegas de trabalho ou representantes da empresa estejam dentro da sua casa, por diversos motivos, né? E todos eles, por qualquer que seja, é legítimo, né? A casa, né, ela tem proteção constitucional, é a sua intimidade, né? Isso extrapola totalmente o poder do empregador na relação de emprego. Então, isso não é necessário. Muitas vezes, né, como você falou dos filhos e tal, e outras situações que nós passamos por isso, né, de reuniões e uma série de situações, aí entra alguém no quarto, cai alguma coisa, aí todo mundo ri, ou sempre tem um comentário, alguma coisa nesse sentido. Certa vez eu vi uma charge, não me lembro de quem agora, né, mas foi uma das mais geniais que eu vi, né, de um professor que estava dando aula, aí o filho dele chegou e colocou o rosto, né, na câmera e todo mundo viu. Aí o aluno na charge diz: olha, professor, o seu aluno invadiu a aula. Aí ele: não, a aula invadiu a minha casa. E isso é a mais pura verdade, né? A gente precisa entender o teletrabalho nessa perspectiva de que existe uma atividade, mas a nossa privacidade, ela precisa estar preservada, né? A empresa não tem o direito de entrar dentro da sua casa. Os seus colegas de trabalho normalmente frequentam a sua casa? Não, normalmente não. Se frequentarem, serão poucos e depois de muitos anos de trabalho. E essa relação de colega de trabalho provavelmente já deve ter se tornado uma amizade, né? Então é preciso que se tenha essa separação. Qual é o espaço da minha casa e qual seria o espaço da empresa em uma prestação de serviços. Isso aí é fantástico, né? Na verdade, o trabalho está ali invadindo o tempo inteiro. E perfeita a sua fala, Fábio. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Nós, como profissionais, igual eu da área da ergonomia, quem é da área, que tem muitas pessoas da área de saúde, segurança, acho que a gente tem que respeitar, assim, esse espaço, né? E quando o trabalhador, igual teve um caso, que o trabalhador ele falou assim: olha, eu não gostaria que viesse até a minha casa. E a empresa achou ruim dele ter falado isso. Até eu conseguir mostrar para a empresa, falar: olha, é uma privacidade dele. Eu não me sinto confortável indo até a casa dele. Ir até o posto de trabalho dele na empresa é comum, né? Aquele espaço é para isso. Então, qualquer pessoa que chegar ali para fazer uma medição, uma avaliação, é algo comum. Agora, a nossa casa, não. Né? Então, assim, até para ele saber quem ele está, ele não me conhece, né? Sou a ergonomista, mas ele não me conhece. A gente geralmente, igual você falou, chama para nossa casa quem a gente tem intimidade. E aí você chega na casa, no meu caso, eu tenho que tirar foto. Imagina, eu vou ficar lá tirando foto da casa do trabalhador, do posto de trabalho dele ali. Então, isso gera também um certo constrangimento, né? Então, se Não tiver é legal. ergonomistas, os profissionais aí de saúde e segurança, ter uma, né,
pensar isso junto com a empresa, como que vai ser feito, se pode ser feito por uma chamada de vídeo, se o trabalhador pode mandar uma foto, e isso tem que ser também conversado com o trabalhador, perguntar se ele quer enviar, né? Que às vezes ele também não quer mandar a foto ali, então ele pode falar uma mensagem, olha, minha cadeira não é ajustável, o meu computador não tem ajuste, às vezes ele vai querer te relatar isso, e aí você vai ter que criar uma estratégia, né? Eu acho que esse respeito mútuo aí é muito importante. Isso, com Sabe, certeza. você vê assim, uma necessidade. Eu estava até auxiliando uma amiga num tema de monografia, na verdade. E eu pensei muito nessa questão do home office, sabe? Porque será que a legislação hoje, né? Será que precisa aí passar por alguma mudança, já que nós tivemos esse avanço, né? Nesse decorrer aí? Olha, eu acredito que sim, né? E, pelo menos do que vejo, lamentavelmente, inclusive a recente medida provisória que foi editada agora em março, tratando do home office, alterando alguns dispositivos da CLT, foi uma legislação, a meu ver, inadequada, né? Como quase tudo que a gente vê ultimamente em matéria de medida provisória, né? Por quê? Na verdade, essa medida provisória, ela esquece dessa situação, né? De que você está trabalhando em teletrabalho ou executando algumas tarefas em home office, mas você continua sendo empregado, né? Acredito que é necessário regulamentar algumas situações referentes ao custo do trabalho, aqueles custos que o empregado tem para executar o trabalho. Acho que a legislação poderia ser mais clara nesse sentido, né? Trazer alguns elementos mais objetivos em relação a isso, trazer algumas situações de saúde e segurança do trabalho também mais claras. Não pode ser uma simples orientação, eu acho que isso precisa ter uma verificação maior, talvez aumentar o número de exames periódicos, alguma situação onde a gente possa ter um controle maior da saúde e segurança desse trabalhador, né? E, inclusive, uma situação que foi bastante corriqueira em razão da pandemia também, porque nós ficamos privados, né, do convívio social, mas os relatos de adoecimentos vinculados a problemas psicológicos e psiquiátricos do home office também é uma realidade bastante importante, né? Lembrando que a síndrome de burnout, ela foi reconhecida como uma doença do trabalho, né? E isso também é bastante importante. O sentimento de pertencimento à empresa, a determinado grupo social, tudo isso também é saúde do trabalho, né? Então essas questões, elas também precisam ser enfrentadas quando a gente trata de home office. Então, acredito que a legislação, ela precisa sim evoluir nesses aspectos em relação aos custos, em relação à jornada de trabalho e em relação à saúde e segurança do trabalho. Eu acho que esses três temas, a legislação é tímida, e no que ela dispõe equivocadamente, trazendo uma desproteção ao trabalhador em teletrabalho. Agora, acredito mais ainda que, como as profissões do teletrabalho são as econômicos, são muito variados, uma coisa boa para resolver isso é a negociação coletiva. Acordo coletivo de trabalho e convenções coletivas de trabalho. A empresa pode procurar o sindicato e criar normas para regulamentar esse teletrabalho de acordo com a atividade dela, de acordo com o perfil de profissional que ela tem. E isso também pode ser tratado na perspectiva de categoria nas convenções coletivas de trabalho. Por quê? É tão amplo esse assunto e as realidades são tão distintas que o diálogo precisa ser aperfeiçoado e precisa ser aperfeiçoado de uma maneira bastante séria. E isso, no direito do trabalho, pode ser feito via acordo coletivo e via convenção coletiva de trabalho. E traz um elemento bastante importante que é a segurança jurídica.
Nesse caso, o que negociou está valendo, né? Às vezes a gente tem muitos questionamentos judiciais em relação aos acordos firmados diretamente entre empresa e empregado, porque normalmente o empregado ele não tem uma condição de negociar. A empresa apresenta a condição, o empregado acaba aceitando. Por quê? O foco dele é manter o emprego. Então, qualquer coisa que me oferecer, eu vou aceitar para eu poder manter meu emprego. O empregado ele nem reivindica. Muitas vezes ele assina documentos sem ler durante a prestação de serviços. Então, essa negociação coletiva traz segurança jurídica e aproxima a legislação da realidade da empresa, da realidade do trabalhador. Então, isso é extremamente positivo, principalmente nesses três assuntos: no custo da atividade, na jornada de trabalho e nos aspectos de saúde e segurança do trabalho. Às vezes as empresas pensam assim, mas eu vou gastar com saúde e segurança, vou fazer só o mínimo aqui. E eles esquecem, né, na verdade, que você cumprindo com as normas trabalhistas, né, cumprindo tudo direito, você também está se protegendo. Está mostrando ali que está tudo em dia, está cuidando da saúde do trabalhador, né? Então é muito importante isso. Isso é importante e às vezes, esse pensamento que saúde e segurança é custo, lamentavelmente até uma inversão dos valores sociais, porque a vida deveria ser o principal, não é verdade? Eu estou tratando de um ser humano, mais do que um empregado, é um ser humano. Eu estou convivendo em uma relação social que transcende aquela relação de emprego. Então, o cuidado com a saúde e segurança é o cuidado com a vida de uma pessoa. Então, isso não pode ser encarado apenas e tão somente na perspectiva do custo. Obviamente que eu não estou desconsiderando o custo. É uma atividade econômica que precisa dar lucro. Mas existem formas de você estruturar um plano de trabalho onde esses custos possam ser diminuídos, as despesas possam ser feitas de forma inteligente e adequada à sua realidade, né? E até mesmo na perspectiva do custo, que a gente já falou no início da live, pode ser que num processo judicial isso fique bem mais caro. E aí a economia não foi inteligente. Então, um desprestígio ao ser humano e um desprestígio ao próprio custo, né? Isso pode sair mais caro. É a questão da dignidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque as normas, elas estabelecem parâmetros mínimos. Né? Igual quando eu falei em relação à NR17. Ergonomia não é o que está ali na NR17. Ali são padrões mínimos. É pensar ali em dar uma condição de dignidade para o trabalhador, um pouco de conforto, né? Preservando ali a sua saúde, integridade física. Então, eu sempre falo, se você vê o outro, né, como ser humano, ter a oportunidade de ter aquele ambiente mais humanizado, você proporcionar para ele vai trabalhar muito melhor. Vai trabalhar melhor e mais. A produtividade vai ser um ganho exponencial. Se você tem uma cadeira confortável, uma mesa boa, numa altura boa, equipamento bom, funcionando bem, com certeza a sua produtividade aumenta, a qualidade do seu serviço aumenta, né? E como ser humano, a coisa vai funcionar, né? As pessoas estarão mais felizes, mais engajadas e, consequentemente, vão desenvolver o seu trabalho de uma maneira bem melhor, bem mais interessante. Fábio, eu acho muito interessante quando, igual essa semana mesmo, eu visitei bastante ambientes assim, administrativos e às vezes me surpreende algumas falas, né? E o trabalhador virou para mim e falou assim, não, aqui para mim tá ótimo, porque eu nunca, em 12 anos na área administrativa, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com um posto de trabalho desse, com a cadeira tão boa dessa, Aí eu falo, gente, essa é realmente a realidade, né? Às vezes tem ali atividade e a gente tem empresas que realmente preocupa ali com a saúde do trabalhador, em dar conforto. Eu chego em ambiente de trabalho, outro dia eu fui em uma empresa que até a mesa era ajustável, não era porque era telemarketing, nada disso. Era para conforto mesmo, porque tinha muitos trabalhadores mais altos e eles investiram numa mesa
O cara vem, aperta o botãozinho, ela sobe, desce, né? É a Disneylandia, o nosso sonho para E tudo, ergonomia. e também nessa perspectiva de um valor social, né, que eu gosto muito de fazer essas reflexões, porque existe, em alguma medida, um preconceito contra o direito do trabalho e contra o trabalhador. Aí se questiona tudo. Por exemplo, você paga lá para a primeira classe de um avião, é para quê? Para ter a poltrona reclinável, que vai para cima, para um lado, para o outro, né? Você Um vai num pouco mais. restaurante, a cadeira tem que ser a mais confortável possível, a mesa tem que ser mais confortável possível, né? Então, se você trabalha na perspectiva de um cliente, a empresa nunca vai pensar em economizar em todas essas situações. Mas para o trabalhador, qualquer coisa serve? Por que qualquer coisa serve? Né? Por que esse foco diferente? Né? Então, essas situações elas são bem importantes. Mas eu tenho certeza também que as empresas que bem se organizam em relação a essas questões, elas acabam chegando a resultados, como você disse. A pessoa está feliz e satisfeita com o seu trabalho só porque ela tem uma mesa boa e uma cadeira boa para trabalhar. A sensação da prestação de serviços dela é outra, porque é o dia a dia. Né? Então, isso também é algo bastante legal e as empresas que se ocupam disso pode ter certeza que os trabalhadores vão produzir mais e estar mais satisfeitos. Mesmo. Fábio, eu queria te agradecer, né, pela a sua aceitação em participar aqui desse bate-papo. Mais um dia de aprendizado. Eu falo que a gente sempre aprende, né? Da mesma forma que a gente está lá entrevistando o trabalhador, observando a atividade dele, eu aprendo todos os dias com eles, como aprendo com você, doutor, né? E eu acredito que essas informações, esse bate-papo aqui, rapidinho nosso, vai servir aí para nortear, né? Vários trabalhos aí. E vou deixar gravado para quem perdeu poder assistir. E mais uma vez te agradecer. Seja sempre bem-vindo a esse espaço, tá? Espero que a gente possa ter mais bate-papos. Tem muito assunto aí, né, para ser falado. O direito do trabalho é muito amplo. Tem muita coisa para se falar, né? É o do todo dia. Então, todo mundo vivencia um pouco ali o que é o direito do trabalho na pele, né? E as pessoas sempre têm dúvidas em relação a isso. Com certeza, o direito do trabalho ele é bastante amplo, bastante dinâmico, né? Eu agradeço também todos que nos acompanharam aí, eu vi a Brenda, o Jales, a Márcia, tantas outras pessoas que passaram por aqui, vários colegas da advocacia, Daniela, o Davidson Malaco também, um ilustríssimo professor de direito do trabalho, vários colegas que passaram por aqui, o Cláudio, que é um querido amigo, enfim, né, são pessoas, né, que estão sempre prestigiando esses encontros, né, pessoas que sempre têm a contribuir muitas coisas dentro desses assuntos assim. Então eu fico bem satisfeito de ver vários colegas, alunos, ex-alunos, né, sempre prestigiando. A gente chegou aqui, eu acho que aproximadamente 25 pessoas em determinado momento, né? Então é sempre um prazer estar aqui. Né? Eu fico agradecido, viu, pelo convite, pela lembrança. No que a gente puder contribuir, estaremos aqui contribuindo. Estou vendo aqui a minha querida amiga Elisete também aqui, prestigiando a nossa live. Obrigado, Elisete, gentil como sempre. Para que a gente possa trocar ideias sobre todos esses assuntos. Né? Da mesma forma que o direito do trabalho é bastante amplo, as atividades econômicas também são bastante amplas, né? Os casos são muito práticos, muito cotidianos, então algumas coisas precisam, né, de uma conversa mais específica, mais direcionada, para que a gente possa trazer soluções. Né? Então, isso é muito gratificante e eu fico à disposição, com certeza, para novos encontros, vários outros temas. Né? Então, a ideia realmente é lançar algumas luzes sobre esse assunto. Né? E aí a gente sempre está à disposição para ir conversando aí com todos. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite, pela paciência também, né? Que a agenda é muito difícil, um monte de coisas aqui para resolver, mas a gente sempre arranja um tempinho para poder conversar, tá bom? Obrigado mesmo e a gente se vê na próxima.
Boa noite a todos. Vou deixar gravado, tá, gente? Quando eu fiz só uma brechinha aqui, quando eu mandei o convite, a doutora Regiane Rocha tá assim, não posso perder de jeito nenhum, doutor Fábio. Ah, imagina, é uma querida colega também da advocacia, né? Eu, como continuo, né, com todos os meus compromissos, tanto na advocacia quanto na universidade, é um pouco difícil, assim, fazer as lives, né? Porque no dia que a gente está de folga, a gente quer descansar, não é verdade? É, Então, aí tem é. horas que eu falo, eu não vou conseguir, porque a gente também procura descansar um pouco. Mas vamos fazer mais para frente, né? Graças a Deus o pessoal tem pedido para a gente fazer mais live, para conversar mais. É sinal que está ajudando alguém, né? Com Isso, certeza. isso é muito bom, né? Que a gente tenha mais oportunidade de falar para um número cada vez maior de pessoas. Matei a saudade das aulas de direito do trabalho. Uai, que bom. Sempre que quiser, está convidado. A gente continua lá. Então tá bom, um abraço, Fábio. Boa noite. Tá joia. Até Tchau. logo. Tchau.